Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante e revelador? Se está preparado, então vamos lá. Carros de fogo, visões espirituais ou espaçonave de ultrageração? Você sabe do que nós estamos falando? Essa questão de carros de fogo? Este é um tema mencionado dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela descreve vários textos sobre os tais carros de fogo de Israel, ou do Deus de Israel. É mencionado dentro da Bíblia Sagrada essa questão das carruagens de fogo, e nós iremos dissecar esse mistério e revelar esse mistério para que você venha conhecer do que realmente se trata essa questão. Vale lembrar que o profeta Elias, segundo o que se diz e o que está escrito, foi conduzido ao espaço sideral, a Bíblia chama aos céus, por uma carruagem de fogo. Os leitores da Bíblia sabem muito bem do que eu estou falando. O profeta Eliseu, por sua vez, conhecia muito bem esses mistérios, e isso também está escrito dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Iremos abordar alguns textos bíblicos, como por exemplo, o Salmo de número 68 e verso 17. Neste Salmo de número 68 e verso 17, está escrito assim: os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Veja que texto bíblico tenebroso. Talvez você não conhecesse esse texto bíblico. Eu não estou aqui menosprezando a tua sabedoria, caro amigo, o teu entendimento. Mas veja que o Salmo 68, verso 17, está dizendo que Deus tem milhares e milhares de carros e que eles são incontáveis. É o que diz na Bíblia, é o que está dizendo lá. Eu não estou criando um problema aqui, eu estou apenas pegando um texto bíblico e mostrando que ele existe e que nele está escrito esse mistério, que os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. E está dizendo também que nesses carros Deus veio do Sinai para o seu lugar santo. Se ele veio do Sinai para o seu lugar santo, logo ele também foi do seu lugar santo para o Sinai. Então, para aí, o Deus do Antigo Testamento que nós estamos abordando, porque a palavra Senhor que está nesse texto refere-se ao Deus do Antigo Testamento. Então, o texto bíblico aqui de Salmos está dizendo que o Deus do Antigo Testamento veio do seu lugar santo para o Sinai e do Sinai para o seu lugar santo em carros. Olha que assunto tenebroso, que tema enigmático. Que carros são esses? Que carruagens são essas? Que carruagens são essas que voam pelo espaço, que saem dos céus e vêm para a terra, e sai da terra e volta para os céus? Veja que mistério. Vamos entender o que é que o texto bíblico está dizendo? O texto bíblico está fazendo menção de um outro texto bíblico que nós chamamos de contexto dentro do livro do Êxodo. Eu quero compartilhar esse mistério com você. No livro do Êxodo, no capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 21, está escrito desta forma: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Veja que assunto tenebroso e revelador. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente
e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. É o texto bíblico do livro Êxodo, do capítulo 19, do versículo 16 ao 21. Como você entende esse texto bíblico? Esse texto bíblico está dizendo que houve um dia determinado. Eu quero contextualizar o texto bíblico para que você entenda. Moisés, que era o porta-voz de Deus, o mensageiro de Jeová, ele recebia a mensagem de Jeová e trazia essa mensagem para os israelitas. Só que passou um determinado tempo, os israelitas ficaram muito aborrecidos com essa situação de Moisés leva mensagem, traz mensagem, leva mensagem, traz mensagem. Eles não, nós não queremos mais isso. Foi o que o povo disse: nós não queremos mais isso, Moisés. Nós queremos falar com Deus diretamente, nós mesmos. Não queremos que você, Moisés, traga mensagem e leve mensagem. Nós queremos falar com Deus e marque o dia certo para que nós, o povo de Israel, venhamos a falar com o Deus Criador de todas as coisas, ou com Javé e Yavé, que é o nosso Deus. Pois bem, Moisés leva esta mensagem para Jeová e Jeová marca o dia para vir falar com o povo, diretamente com o povo, e não mais Moisés sendo aquele porta-voz. Foi o que o povo decidiu. O dia determinado foi marcado. Deus disse para Moisés que ele fizesse uma marca no monte e que o povo não deveria ultrapassar aquela marca. E se ultrapassassem aquela marca para ver o Senhor, eles morreriam. Porque veja que o texto bíblico, ele diz que o monte tanto tremia como fumaçava, porque Deus tinha descido sobre o monte em fogo ou em chamas. É o que está dizendo o texto bíblico. Só quem poderia subir ao monte para falar era Moisés. Posteriormente, em outros textos bíblicos que abordam essa contextualização, a gente vai ver Moisés subindo ao monte para falar com o Senhor. Veja bem, então, se o Monte Sinai estava fumegando, estava em chamas, estava em fogo, e quem ultrapassasse os limites estabelecidos morriam, certamente é porque ali deveria existir algum tipo de radiação. Outra coisa, o texto bíblico do livro de Salmos, que nós abordamos anteriormente, esse texto bíblico diz que os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares, e neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo, e certamente do seu lugar santo para o Sinai. Então, o que o texto bíblico está dizendo aqui do livro do Êxodo é que Deus desceu sobre o monte para falar com Israel, com os israelitas, atendendo uma solicitação do povo em uma imensa carruagem de fogo. Que carruagem de fogo era essa? Certamente que era uma espaçonave celeste, uma espaçonave celestial. Então, o texto bíblico do livro do Êxodo está dizendo que o Deus do Antigo Testamento, que Jeová e Yavé, ou Javé, como você queira entender, ele se deslocava pelo espaço dos céus para a terra e da terra para os céus em espaçonaves celestiais. Isso já se constitui um verdadeiro mistério, porque esse Deus que se desloca em espaçonave tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está correspondendo com a realidade. Como você está compreendendo este conteúdo? Deixa aí nos comentários como você está entendendo esta situação. Pastor Juvaí, é você que está inventando essa história. Não,
Eu não estou inventando nada não. Eu estou pegando um texto bíblico e dissecando e mostrando para você que esses mistérios estão dentro das Escrituras e que precisam vir à tona nos últimos tempos. E que existe uma grande aparição de espaçonaves ou OVNIs nos nossos dias. E que isto precisa ser revelado. Por que precisa ser revelado? Para causar confusão? Não, de maneira nenhuma. Para que a gente venha a entender o que realmente está acontecendo. E aí eu te peço que você faça comentários dentro do questionamento que eu quero deixar aqui. Será que o Deus eterno, o Criador, eu estou falando do Criador, do Pai de Jesus, o chamado Pai universal, que é onipresente? Ele é onipresente. Onipresença é um atributo que permite ao Eterno estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, por quê? Porque ele é onipresente. Agora, se ele se desloca em uma espaçonave, ele não pode ser onipresente. Se ele não pode ser onipresente, alguma coisa não está cheirando bem. Deixe aí nos comentários como você está entendendo este conteúdo. Então, eu peguei 2 textos bíblicos, um dos Salmos e outro do Êxodo. E os textos são contextos. E eles estão dizendo que o Deus que atuou no Antigo Testamento se deslocava em espaçonave dos céus para a terra e da terra para os céus. Como você está entendendo este conteúdo? Como você está entendendo este assunto? Pastor, mas o que foi que aconteceu nessa questão do Monte Sinai, quando o povo pediu para falar com Deus e Deus veio falar com o povo? E até foi mencionado um dos versos em que muitos que ultrapassaram os limites pereceram. Outras traduções bíblicas dizem: não ultrapassem para não perecer. O que aconteceu foi que, quando o Senhor Yahvé começou a falar com Moisés, e Moisés lhe respondendo, o povo ouvindo Moisés falando e Deus falando ao mesmo tempo. Eu estou pegando Deus porque é o que o texto bíblico diz, é Deus. Por isso que eu estou abordando assim, desta forma. Então veja, o que aconteceu foi que o povo ficou com muito medo. Veja que um dos versos que nós abordamos aqui diz que o povo estava tremendo de medo. O desconhecido, ele causa medo, ele causa pavor. E aí o povo falou com Moisés: Moisés, nós não queremos mais falar com Deus, não queremos mais. Fala tu com Deus e traz o que Deus falar para você, Moisés. Você traz que a gente vai ouvir daqui para frente, a gente vai ouvir. Não queremos mais falar com Deus. Fala tu e traz o que Deus falar, porque a gente vai passar a obedecer. Veja que situação. O desconhecido causa medo, causa pavor. Isto é muito importante a gente compreender este conteúdo, compreender esses textos bíblicos e vermos que muitas coisas que estão ocorrendo nos nossos dias em aparições, em OVNIs, já era mencionado na Bíblia há muito tempo no passado. Esta é a verdade e esta é a realidade. E eu deixo este comentário para você. O Pai eterno, o Pai universal, o Pai de Jesus, ele não precisa andar em espaçonave. Ele não precisa disso. E se o texto bíblico está dizendo que Deus estava andando numa carruagem de fogo, alguma coisa precisa ser colocada no lugar.